Você não vai acreditar no que o Marcelinho Carioca acabou de revelar sobre o Memphis Depay. O elenco tomou uma decisão drástica e o holandês está completamente sozinho no vestiário. Fica comigo até o final porque eu vou te contar os detalhes dessa bomba que pode mudar tudo no timão. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. É isso mesmo que você ouviu, fial. A situação do Memphis Depay no Corinthians atingiu um ponto sem volta. E quem trouxe a informação não foi qualquer um, não. Foi o nosso pé de anjo, o ídolo Marcelinho Carioca. Ele não falou eu acho, ele disse eu apurei. E o que ele apurou é de arrepiar. Mas antes de eu te contar cada detalhe sórdido dessa história, já chega esmagando o botão do like. Mostra a força da nossa fiel. E se você é novo por aqui, se inscreve agora no De Primeira Timão e ativa o sininho, porque aqui a gente não passa pano não. A gente traz a verdade que a fiel merece ouvir. Bora, família! Família, pra gente entender a gravidade do que o Marcelinho falou, a gente precisa voltar um pouco. A quarta-feira começou tensa no Parque São Jorge. O nosso sagrado muro, que já viu tantas glórias, amanheceu pichado. E o recado era claro, direto e reto para o camisa 10, Memphis Depay. A fiel torcida, a nossa voz, não aguenta mais. Mas o que exatamente levou a torcida a esse ponto de ebulição? Não foi só uma coisa não, foi uma sucessão de problemas. Primeiro, essa história da dívida milionária. Como assim o clube deve uma fortuna para um jogador que não está correspondendo? Depois, a falta no treino. Inadmissível! Vestir essa camisa é uma honra, não uma obrigação. E aí vem o mais bizarro, a especulação sobre o terceiro cartão amarelo forçado. Vocês lembram disso? Aquele cartão que convenientemente o deixaria de fora de um jogo importante? Isso mexe com a nossa paixão, com a nossa inteligência. A gente não é bobo. E a cara de irritação ao ser substituído, como se ele fosse maior que o Corinthians. Aqui não, meu amigo. E o pior, fiel, foi a comparação. No muro, compararam o Depay com o nosso xodó, o Neto, de forma pejorativa. Isso é uma facada no coração de todo corintiano. O Neto que deu sangue, que nos deu o primeiro Brasileirão em 1990, ser comparado com isso. É um desrespeito à nossa história. E essa treta entre o Depay e o próprio Neto só joga mais lenha na fogueira. A pichada no muro foi só a ponta do iceberg. Foi o grito de alerta. Mas o que estava acontecendo lá dentro, longe das câmeras, no vestiário? É isso que o Marcelinho Carioca veio nos contar. E a verdade é mais feia do que a gente imaginava. E agora, o momento que todos esperavam. O que o nosso pé de anjo, o ídolo que entende de Corinthians como poucos, revelou. Prepara o coração, fiel. O Marcelinho foi categórico. Ele disse, e eu vou repetir as palavras dele, você perde o vestiário e o grupo fica pé com ele, como estão pé até nos treinamentos. Você tem noção do que é isso, fiel? Não é fofoca, não é disse-me-disse. O Marcelinho cravou. Isso não é falácia, é informação. Eu apurei antes, é a pura verdade. Estão pé da vida. Imagina o clima, fiel. Imagina o dia a dia, no CT. Os jogadores que ralam, que se dedicam, que honram o manto, tendo que conviver com um cara que, segundo o nosso ídolo, está sendo um problema. E aí vem a parte mais forte, a consequência de tudo isso. Marcelinho completou. É um cara que está isolado. Ele está isolado. Isolado. Um camisa 10, que deveria ser o líder técnico, o maestro, está completamente sozinho. O elenco virou as costas. O grupo não abraça mais. Isso explica muita coisa, não explica? Explica a falta de conexão em campo, a falta de vontade em alguns lances. Como um time pode jogar como time se uma das principais peças está sendo rejeitada pelo próprio grupo? É como ter um corpo estranho no organismo. Uma hora o corpo expulsa. E parece que o elenco do Corinthians já decidiu expulsar o Memphis Depay. Mas por que chegaram a esse ponto? O que mais aconteceu nos treinos que fez o elenco tomar essa atitude tão drástica? E o Vampeta? Outro ídolo que não tem papas na língua. O que ele falou sobre o contrato milionário dele? Fica aí que a gente já vai entrar nesse vespeiro. Se a palavra do Marcelinho já foi uma bomba, o Vampeta, que estava junto na entrevista, jogou gasolina no fogo. O velho Vamp, que entende de boleto de bola, foi direto na ferida, o dinheiro. O Vampeta questionou a lógica desse contrato. Ele disse,
O Corinthians fala que tem condições de pagar, mas se der um passe e se fizer um gol, ele queria mais. Você tá dando 4 milhões para fazer isso? Ou é só para treinar? É a pergunta de 4 milhões de reais, fiel. É um salário de superestrela europeia, para um desempenho que, sejamos sinceros, não justifica nem um décimo disso. 4 milhões de reais por mês para andar em campo, para criar caso, para ser isolado pelo elenco? Aqui não, meu amigo. E pensa no pai de família que rala o mês inteiro para comprar o ingresso, a camisa para o filho, para pagar o Premier e ver o time do coração, e aí ele vê um jogador ganhando essa fortuna e demonstrando essa falta de comprometimento. É revoltante, é um tapa na cara da fiel. O Vampeta tocou no ponto nevrálgico da questão. A relação custo-benefício do Memphis Depay para o Corinthians hoje é um desastre completo. E isso, com certeza, é um dos principais motivos para a irritação, não só da torcida, mas, como o Marcelinho revelou, do próprio elenco. Os jogadores sabem quanto esse dinheiro faz falta em outras áreas do clube. A gente já viu a revolta da torcida no muro, já ouviu a bomba do Marcelinho sobre o isolamento no vestiário e já entendeu a indignação do Vampeta com o salário. O cenário está montado. A pergunta que fica é: e agora? Qual o futuro de Memphis Depay no Corinthians? Existe alguma chance de reviravolta ou o fim já está decretado? Fiel, chegamos ao ponto crucial. Depois de tudo isso, qual o caminho? Um jogador isolado pelo elenco não joga. Simples assim. O futebol é um esporte coletivo. Sem a confiança e o respeito dos companheiros é impossível render. A revelação do Marcelinho não é uma notícia. É praticamente um atestado de que a situação é insustentável. A diretoria vai continuar bancando um jogador que custa uma fortuna e que, além de não render em campo, está rachando o ambiente interno. Vai continuar ignorando a voz da torcida que ecoa nos muros do Parque São Jorge? Manter o Memphis Depay agora parece ser adiar o inevitável e prolongar uma crise que está minando o nosso time. A passagem dele, que começou com esperança, hoje tem o roteiro de um fracasso monumental. É triste, fiel. A gente sempre espera o melhor. A gente queria ver o gringo arrebentando, honrando o manto, nos dando alegrias. Mas a realidade se impôs. E a realidade nua e crua é que Memphis Depay e Corinthians parece ser uma união que não deu certo. E quando não dá certo, o melhor é cada um seguir seu caminho, pelo bem do Sport Clube Corinthians Paulista, que é infinitamente maior que qualquer jogador. Essa é a situação, bando de loucos. Um furacão chamado Memphis Depay está passando pelo Parque São Jorge e os estragos estão aí, expostos pela fiel e confirmados por ídolos como Marcelinho Carioca e Vampeta. Agora, eu quero ouvir vocês. A palavra final é sempre da fiel torcida. O que você acha de tudo isso? Você acredita na informação do Marcelinho Carioca? Acha que o elenco está certo em isolar o Memphis Depay? Qual deve ser a atitude da diretoria? A passagem dele pelo timão acabou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer o maior debate da nação corintiana sobre esse assunto. Quero ler cada comentário, cada opinião. E não se esquece, se você ficou até aqui, se você sentiu a mesma indignação e paixão que eu, esmaga o like. Se inscreve no De Primeira Timão se ainda não for inscrito e ativa esse sininho e compartilha esse vídeo em todos os seus grupos de corintianos, hein? Vamos mostrar a força da nossa comunicação. A gente fica por aqui, mas sempre de olho em tudo que acontece no nosso Coringão. Valeu, fiel! Vai, Corinthians!